Quero saudar você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens, com a paz do Senhor Jesus. A você que é novo por aqui, muito bem-vindo ao canal da professora Manuela Barros e hoje nós vamos estar estudando a lição de número 9, Filhos de Deus e Descendência de Abraão. E a ideia minha para cooperar com você é sempre trazer, às vezes, uma perspectiva diferente, ampliar alguma coisa, o que nós vamos estar fazendo no tópico de número 3, trazendo algo que eu penso que vai ajudar como recurso adicional para você. E o tópico número 1 desta lição, se eu tivesse que ensinar, eu talvez leria mais rapidamente, eu não comentaria o que está escrito, porque o que está escrito para mim está bem direto e eu não teria muito a acrescentar sobre o assunto, mas eu trabalharia no próprio texto bíblico, não é? Que começa Gálatas 4:21, aqui na revista vai até o 26, eu leria até o 31 e a partir deste texto bíblico, eu faria algo assim mais ou menos semelhante àquilo que o comentarista colocou aí na orientação pedagógica. Eu faria uma árvore, né, de uma divisão entre um lado e o outro lado, onde nós vamos vendo o texto e acrescentando a este entendimento de uma maneira gráfica. Então, eu vou estar fazendo isso aqui com você. Portanto, o primeiro tópico eu vou pular de ler com você, porque você com certeza já o leu e, como eu disse, eu não acrescentaria absolutamente nada no que está aqui, somente usaria a informação para que seja passada para os nossos alunos. No entanto, como introdução desta lição, eu começaria a ler o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 21 a 26, que é o texto bíblico, que diz: Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, e eu começaria fazendo isto aqui, não é? Eu começaria desenhando esta árvore, né, da história, ou seja, nós vamos trabalhar aqui na história bíblica que o nosso apóstolo Paulo vai trazer para ensino aqueles irmãos ali do Gálatas. Ele vai trazer, inclusive, muitas dessas pessoas não são judaizantes, não são originárias, né, de uma raiz judaica, e, portanto, você sabe, tem acompanhado essa série de lições, alguns irmãos crentes judaizantes, mas que creem, portanto, que a lei de Moisés deve ser parcialmente ou em grande parte cumprida, mas principalmente a circuncisão, estavam ali mexendo e metendo coisa na cabeça dos irmãos dos Gálatas, algo que não era necessário, pelo contrário, desfazia deste evangelho que nós acreditamos e que salvou a eles. Então, o texto de Gálatas, capítulo 4, 21, eu vou ler até o 31, está aí. Então, começa em Abraão e nós lemos aí, no versículo 22, eu vou repetir porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da livre. E aí eu quero me lembrar com você, e claro, você vai estar construindo isso com seus alunos, se assim você entender de fazer, é que a escrava se chamava Agar. Então, essa é a escrava. E a livre, que este texto, versículo diz, era a Sara, não é isso? Então, ela era a esposa verdadeira, não é? E ela era, aqui o texto chama de livre, ok? Então, nós temos estes dois aí. Vamos ao versículo 23. Todavia, o que era da escrava, e nós estamos agora falando de seus filhos, então nós encontramos a escrava e a livre. No versículo 22 falou que ele teve 2 filhos, no 23 diz, todavia o que era filho, no caso da escrava, nasceu segundo a carne. Quem foi este menino? Isso, Ismael. Ismael, então, nós vamos colocar aqui, que veio segundo a carne, ok? Segundo a palavra de Deus aqui. E Isaque, que é o filho de Sara, não é assim? Isaque, ele foi, no caso, não está escrito aqui neste textinho aqui, mas nós já lemos isso, é o paralelo aí segundo a promessa. Então, nós vamos construir isso aqui, né? Um lado e o outro aí. Então, Abraão teve filhos de 2 mulheres, uma escrava e outra livre, estamos caminhando no texto aí. O que foi da escrava foi segundo a carne, pelas palavras de Paulo, ou seja, foi um acordo não espiritual, não vindo de Deus, mas humano, e Isaque foi segundo a promessa que Deus tinha feito para Abraão e para sua esposa Sara também. Amém? Vamos ao 24. O que se entende
mas o que era da livre por promessa, está até escrito aqui, a gente já escreveu, né, mas estava aqui, eu parei no meio do versículo. 24, o que se entende por alegoria, porque estes são dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para servidão, que é Agar. Então, veja que a Bíblia, ela traduz, ela nos faz entender, ela nos faz encontrar respostas da própria Bíblia Sagrada. Então, Paulo agora diz para nós que esta história que aconteceu, que foi algo real, Abraão existiu, ele teve estas duas mulheres com quem ele teve filhos, estes dois filhos existiram, estes dois filhos geraram povos, você sabe isso porque você acompanhou na Bíblia essa realidade histórica, mas Paulo diz aqui que isto também é uma alegoria, ou seja, isto que aconteceu na vida real tem um significado alegórico, ou seja, Deus nos está dizendo, porque você sabe que a Bíblia primariamente ela deve ser entendida literal. Como é? Ninguém quando lê lá de Abraão pensa que Abraão significa isso ou aquilo. Não, Abraão era um homem, ele ouviu a voz de Deus, ele saiu de lá da sua terra, né? Enfim, tudo aquilo que diz é história, é real. Agora, quando Deus diz que Deus usou aquele acontecimento para figurar alguma coisa, e isto aconteceu algumas vezes na Bíblia, quando isto é próprio, a própria Bíblia vai esclarecer-nos, e aqui nós temos um caso deste tipo. Paulo nos vai dizer claramente que estes dois filhos, esta realidade da carne e da promessa que nós estamos cumprindo aqui, colocando, não é, no papel ou no quadro, aonde você vai colocar, nós vamos ver que há um entendimento alegórico, não é? Significando dois concertos. O concerto da graça e o concerto da lei. Eu vou deixar um espacinho aqui. Vamos colocar já de uma vez, né? Vamos colocar aqui de uma vez. Então, o concerto da lei veio por Ismael, assim? É o concerto da lei. E o concerto ou pacto, né? Mesma coisa, da graça. É o pacto da promessa. Quando o evangelho estaria disponibilizado, aberto, entregue, facilitado para todas as nações, que foi o chamado inicial aí de Abraão. Então vamos ler mais uma vez o 24. O que se entende por alegoria? Porque estes dois são os dois concertos, um no Monte Sinai, gerando filhos para servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Então, nós vemos aqui que este do concerto da lei, ele fala do Monte Sinai e ele fala de uma Jerusalém terrena. Ele diz, este é o Monte Sinai e é a Jerusalém que agora existe, né? E é escrava. Ora, aí ele diz no versículo 26, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos. Então, paralelo de Isaac, fala de uma Jerusalém de cima, ou seja, celestial, ok? Outras duas palavras, vamos continuar aqui no versículo 27 até o 31. Diz, porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dá a luz, esforça-te, clama tu, que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. E essa seria a pergunta aqui, de quem nós, nessa alegoria, nós somos filhos. E a resposta veio aí neste versículo que nós acabamos de ler. Paulo está ensinando isso aos irmãos, né? Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa com Isaac. Versículo 29 ainda. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Versículo 30. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho,
porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então, o que eu tive que adicionar, e quando eu fiz, na verdade, até mudei um pouquinho aqui, eu quis adicionar numa hora, e aí mudei de ideia com vocês aqui, mas é importante que quando a gente vê aqui, olha, onde diz Ismael segundo a carne, você vai entender que Ismael perseguiu, portanto, perseguiu a Isaac, ok? E do lado de Isaac, a gente vai acrescentar aí que a sua mãe, ou o lado dele, despediu, ou seja, mandou embora, né? Expulsou, mandou embora. E isso aqui, olha, tá em Gênesis 21, 9 a 12, tá? Você pode ler este texto aí. Então, você vai ver que o comentarista menciona uma das vezes que a mãe volta, mas aconteceram duas despedidas de Agar. A primeira foi quando o comentarista mencionou que o anjo aparece e manda ela voltar e se humilhar diante de Sara. Mas a segunda, que é essa que está se referindo em Gálatas, não mais, pelo contrário. Deus entra em cena e diz, obedeça porque isso vem da minha parte. Porque eles dois não podem, um é da promessa e é ele que vai ser o filho que vai reinar. Eu vou cuidar do outro filho, não se preocupe, ele vai ser uma nação, no entanto, está certo este caminho aí. Então, é isto aí, a gente vai acrescentar, né? Este lado aí que é o que nós acabamos de ver aí. E o conserto da lei é o conserto baseado na lei de Moisés, a pessoa-chave que, né, os judeus mencionam, a lei de Moisés, e o conserto da graça baseado na pessoa de Cristo. Então, só foram as duas adições que eu fiz. E a pergunta, então, que se responde, Paulo quer concluir com os irmãos da Galácia, e nós chegamos numa conclusão histórica e entendendo este texto para nós aprendermos, finalizando, né, esta série de estudos sobre isso, é de quem nós somos filhos. É isso que ele pergunta aos Gálatas. Irmãos, então, olha aqui a história, como trata em alegoria dois concertos, duas realidades. Uma é superior à outra, e agora eu pergunto, de quem vocês são filhos? E Paulo mesmo responde, nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Vamos dar uma olhada aqui no da livre? Ela é segundo a promessa e nós fomos prometidos o evangelho chegar a nós nos dias de hoje, amém? Ele recebeu perseguição de outros e estavam ali os Gálatas recebendo perseguição dos judaizantes, tá? E a mesma realidade se repetindo. Nós estamos no concerto da graça, né? Onde Cristo é o centro da nossa fé. E o nosso monte de adoração, a nossa esperança não é uma Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celestial. Então, fechando a comprovação aí, e com isso nós fechamos o estudo do tópico 1, também da introdução, volto a dizer, com certeza você pode estar lendo, no entanto, eu não acrescentaria. Vamos ao tópico de número 2, onde nós vamos encontrar alguns pontos onde se pode conversar com os alunos, né? O filho da carne e o filho da promessa. Eu estou na página 65, tópico número 2, e vou começar com o subtópico primeiro, a carne e seu filho. A comparação que Paulo faz com referência a Ismael, o primeiro filho de Abraão, como sendo resultado não da fé ou da promessa, mas como sendo um arranjo de uma decisão baseada em um pensamento humano diante da impaciência. A ideia partiu de Sara, que seguiu um costume de sua época, em que uma escrava poderia dar um filho ao seu senhor. Ninguém poderia negar que Ismael era filho de Abraão. Entretanto, ele representa um arranjo humano, uma forma de antecipar a realização da promessa de Deus. Sempre teremos dificuldades quando tentarmos ajudar a Deus a cumprir o que ele, de bom grado, nos prometeu. Este é o ponto, eu acho, central, mas vamos terminar aí o tópico. Agar, enquanto estava grávida, desprezou sua senhora e depois Sara ordenou que Agar fosse embora. Ambas se irritaram e competiram e Abraão estava nesse fogo cruzado. Uma criança nasceu, mas não segundo a vontade de Deus. Paulo vai agora, por analogia, dizer que Ismael é o filho gerado pela carne. Ele não faz essa declaração com desprezo, pois seu objetivo é exemplificar aos Gálatas a diferença entre confiar na carne
e confiar na promessa de Deus. Então, como centro aqui deste estudo, no primeiro subtópico, eu colocaria isso aí. Confiar na carne versus confiar, né, na promessa. Confiar, no caso, confiar aqui seria a ajuda da carne, né, também. Confiar na promessa de Deus. Porque foi isso que falhou. Foi isso que falhou. A Sara tinha uma promessa, mas ficou ali naquela luta, não chegava, não conseguia, não engravidava. Talvez Deus queira fazer assim e tentou ajudar a Deus. Então, este é um ponto para discussão, né? Se alguém, talvez, um momento de testemunho, alguém viveu algo assim, mas de podermos conversar também sobre essa realidade, trazer talvez uma ideia do dia a dia de como nós temos promessas de Deus e muitas vezes colocamos, né, tentamos na carne ajudar alguma coisa. Tem até algumas coisas bem engraçadas, eu falando aqui agora, lembrei-me, quando num tempo passado, ainda não sei se em algum lugar se faz isso hoje, mas se ajudava alguém a ser batizado no Espírito Santo, né? E essa ajuda não me parecia espiritual, porque quando Deus quer batizar no Espírito Santo, quando Jesus quer fazê-lo, ele faz, aleluia. Não se tem problema de dizer à pessoa que glorifique a Deus, que se compenetre, que esteja orando, adorando a Deus, que diga aleluia, mas houveram algumas realidades que eu mesma já vivi, né, de alguém ou alguns tentarem, né, dar uma ajudadinha aí. Mas foi uma coisa engraçada aqui. Mas, de qualquer maneira, no nosso dia a dia, muitas vezes, irmãos, muitas vezes nós entendemos que Deus tem uma bênção, tem uma porta para nós, e às vezes a gente vê uma segunda porta e, será mesmo sabendo lá no nosso coração que não é aquilo ali, nós temos essa impaciência, questão de relacionamentos e assim por diante, então está uma boa oportunidade, se você, professor, tiver um testemunho também muito próprio de fazê-lo. A segunda coisa vai estar aí no segundo subtópico, a promessa de seu filho Isaque foi chamado de filho da promessa, apesar da incapacidade de Abraão e Sara de poderem experimentar a paternidade e a maternidade durante décadas. O que significa isso? É que se você for olhar o cronograma, ou seja, o tempo desde a promessa de Deus, principalmente desde a primeira, na verdade, os anos que se passaram desde a primeira vez que Deus falou com Abraão, até a segunda vez que ele falou com Abraão e até ele ter um filho, se não me engano, não sei se foram 15 ou 25 anos, depois dá uma olhadinha aí de volta, eu também podia ter me preparado para isso, mas o fato aqui é que décadas, então está dizendo décadas, são isso mesmo, são 25 anos, se não me falha a memória, que demorou para Abraão ver, não é, o seu filho da promessa em suas mãos, não é? Desde a primeira vez que Deus ali manda contar as estrelas do céu, promete ele um filho, não é? Então, esta demora é o ponto-chave deste segundo, demora no cumprimento. E é algo que nós podemos conversar aí com a turma, porque é algo que, como crentes, nós devemos estar preparados para esta realidade. Nós vivemos em tempo que nós não queremos esperar absolutamente nada, né? Mas há coisas na vida que nos ensinam e nós deveríamos parar para pensar. O fruto da terra, ele toma o seu tempo para ser produzido. A maturidade de um filho toma tempo para ser feita. E nós estamos vivendo uma sociedade que está querendo acelerar tudo isso, estamos pagando um preço. Veja, toda vez que nós aceleramos, inclusive as coisas naturais, nós estamos pagando um preço forte. A realidade de químicos que estão fazendo a produção ser mais rápida, tanto nos animais como na realidade dos vegetais, não é? A realidade de um amadurecimento precoce das crianças. Tudo isso que nós vemos, o homem se metendo para acelerar processos naturais, não vai bem. E Deus tem o seu tempo de sabedoria para cada coisa, para cada promessa, e nós temos que aprender como crente. Escute, por favor, porque esse é o ponto principal deste tópico. Como crentes, nós temos que aprender. Agora, aprender é fácil, irmãos? Não é fácil, não é fácil. Porque você tem que dizer não a si mesmo e nós precisamos ensinar isso, irmãos. Muitos de nossos filhos estão indo, nossos jovens, atrás de algumas pregações, de algumas ideias no meio evangélico que estão vivendo este dinamismo, estão vendendo este dinamismo espiritual. No entanto, esta realidade não é de Deus. Quem, como eu e você, viveu
numa sinceridade, numa igreja sã, sabe que Deus tem o seu tempo para nos amadurecer como crente, assim como seres humanos nós temos o tempo de amadurecer e de receber determinadas coisas da parte de Deus, nós temos um tempo para amadurecimento e receber as coisas espirituais também. Nós devemos, como a Bíblia diz, pedir, nós devemos buscar, mas nós temos visto uma realidade muitas vezes vendendo para os nossos jovens esta experiência mais rápida, estilo fast food, mas eu pergunto para você se essa experiência é a verdade da Bíblia Sagrada, que eu e você possamos conhecer. O que eu tenho visto, sobre o que eu estou falando, não é. Então vamos nos preparar como crentes, que Deus vai tomar o seu tempo, e este tempo é o melhor. Ou nós cremos que Deus sabe a hora certa de nos dar aquilo que nós pedimos. Já aprendemos pela Bíblia que Ele tem prazer, aleluia, de cumprir inclusive o desejo do coração. Se não for para nosso bem, Ele pode não fazer. Mas se Deus quiser e permitir, o prazer dele é dar. E principalmente se for bom, Ele sabe, mas Ele sabe a hora certa. Muitos de nós teve que esperar muito tempo para o casamento. Este é um exemplo da minha vida. Eu fiquei muitos anos, até quando eu pensei mais que já estava tudo perdido. Não haveria, mas Deus no seu tempo certo. Então Ele trouxe a pessoa e nós nos casamos, temos filhos e estamos aqui como uma família. Podia não ter acontecido, Deus é soberano. Eu decidi esperar no Senhor. Não é que eu não me enervei alguma vez, não é que eu não tentei passar o pé pelas mãos, mas quando Deus, nessa minha tentativa humana, me fez entender que estava errado por uma ou outra maneira, eu recuei e disse, não, eu prefiro esperar no Senhor. Doeu? Doeu. Podia ter errado como Sara errou e pagar o preço? Podia. Muitos vivem essa realidade. Eu só posso agradecer a Deus porque entendi quando Ele me disse naqueles casos passados que não era certo, não era o querer de Deus, e tive a coragem, a ousadia de esperar no Senhor, mesmo que humanamente, este exemplo é típico, né? Humanamente a gente fica sem querer esperar e às vezes neste risco. Então está aí outra coisa para a gente conversar na sala de aula. Vou terminar aqui esta leitura do subtópico 2. Durante décadas, estamos aí na linha de número 5, Deus lhes havia feito uma promessa. Abraão seria pai de uma multidão de pessoas. E Sara, a mãe. Sara deu a ideia a Abraão de tomar uma escrava para ser mãe, mas mesmo assim Deus não retirou o que havia dito para com a esposa de Abraão, pois a fidelidade do Eterno é inquestionável. Ismael podia ser o mais velho biologicamente, mas ele não estava vinculado à promessa de Deus. Isaque foi dado a Abraão e a Sara como garantia de que Deus cumpre o que promete. É a descendência de Isaque e não de Ismael que os crentes seriam associados. Então, você veja que neste caso havia uma promessa que não dependia da obediência. Há promessas na Bíblia, escute por favor, a gente estudou na classe dos adultos há uns trimestres aí atrás sobre este assunto. Há promessas que são dependentes da resposta do homem. Algumas não são soberanas de Deus. Este é um caso. A Sara e o próprio Abraão falharam, ainda assim Deus cumpriu, porque Ele tinha um propósito maior para com esta resposta, e aconteceu assim por causa disso. No entanto, nós conhecemos não só na Bíblia outros exemplos, mas na prática das nossas vidas, que às vezes nós tomamos escolhas contrárias à vontade de Deus, e Deus não tem que ir porque nós escolhemos errado fazer o bem que Ele tinha prometido, o caminho que Ele tinha prometido, não, porque são promessas que Ele fez que são, a palavra é condicionais, ou seja, se Deus disse, se você for para a direita, isso tem muitos na Bíblia, muitos exemplos, próprio naquele monte da maldição e da bênção, Ele diz, olha, é fácil. O caminho que vocês escolherem é o caminho que vocês vão colher o fruto. Se escolherem me obedecer, fazer assim, assim, assado, vai ser isso, eis a bênção sobre vocês. Mas se vocês escolherem isso, eis a maldição. Então, essa realidade aconteceu assim, porque na soberania de Deus, Ele já tinha decidido fazê-lo e Ele quis completar. Terceiro subtópico. O escravo persegue o livre. A palavra de Deus nos diz que no momento da cerimônia em que Isaque, o filho da promessa, foi desmamado, Ismael zombou dele. Da mesma forma que Agar, quando engravidou, zombou
de Sara, Ismael o faz com Isaque. Aqui temos duas lições. A primeira é a do exemplo. Crianças aprendem com o que vem e ouve dos pais. Primeiro, coisa que ele vê aqui, a mãe fez, o filho fez. Ainda que a primeira vez que a mãe fez, ele não havia nascido ainda. Mas é algo que provavelmente era o padrão da vida, né, dela. Elas simplesmente reproduzem as atitudes dos pais. É uma verdade que nós vivemos até hoje, mesmo sem entender completamente o que fazem. A segunda lição, e essa é a primeira que a gente pode tomar um tempo, dependendo do tempo da sua classe, né? Depois você vai ver o que eu vou te dar no tópico número 3, e aí se você decidir explicar, ensinar o tópico número 3 neste nível que eu vou passar aqui, aí vai gerenciar o tempo de falar dos dois. Mas é muito interessante saber isso, que muitas coisas que nós, como jovens, no caso, na classe de jovens, estamos fazendo hoje, ou até nós como adultos, é fruto daquilo que nós vimos dentro da casa. E agora estes jovens logo vão estar sendo pais e mães de famílias e que possam entender isso, que há duas mensagens e há uma mais forte do que a outra. A primeira mensagem é aquela que nós falamos com a boca, a segunda mensagem é aquela que nós praticamos, e a mensagem praticada, nós agora como pais, eu e meu esposo, vemos, a gente de vez em quando ri, fala, olha, é a cópia nossa aí até a gente falou, mas gente, foi pegar o pior de um com o pior do outro, não coisas terríveis, mas coisas que a gente, né, preferia que não fosse assim, mas esta é uma realidade. A segunda lição, terminando aqui o subtópico 3, é a de que quem tem liberdade dentro de casa pode ser perseguido por quem não tem. Foi o que aconteceu com os Gálatas. Nasceram livres, mas estavam sendo colocados debaixo de servidão pelo discurso dos judaizantes. A cena ocorrida séculos antes estava se repetindo. Os judaizantes também tinham ouvido o evangelho primeiro, mas por se prenderem a aspectos da lei mosaica, esqueciam do verdadeiro Messias, Jesus, e se colocavam sob escravidão mais uma vez. E agora estavam induzindo os gentios neste mesmo caminho. Então, o terceiro subtópico aí, falamos sobre a importância de um bom pai e mãe neste caso, né? E quando eu digo bom, é no sentido exemplar, não é? E a outra coisa que ele coloca aí é a realidade da perseguição, em casa. E esta casa, no nosso caso aqui, no nosso entendimento prático, que foi inclusive aplicado aos Gálatas, não é a nossa casa família, ok? Dentro, papai, mamãe, filhos, ok? Mas é a casa, reino de Deus, igreja do Senhor Jesus. Então, aquele que é filho da livre, no caso aqui de Gálatas, né? Os judaizantes perseguiam a isso. Da mesma maneira, nós que possamos estar na liberdade em que Cristo nos libertou, vamos ser perseguidos por algum que estão em algumas prisões. Isso pode acontecer. Às vezes a gente se pergunta por que, Senhor, mas é uma realidade que pode acontecer. Agora, o terceiro subtópico, irmãos. Terceiro tópico. A solução para este conflito, aí ele vai falar sobre a questão de jogar fora a escrava, né? De maneiras que não somos filhos da escrava. Nós falamos de todo esse subtópico, tá? Quando nós fizemos aquela árvore de estudo sobre o texto bíblico. Eu não vou falar disso aqui agora, porque eu quero compartilhar com você um recurso que é baseado, apesar de eu ter colocado no tópico 3, ele é baseado na penúltima frase aí do segundo subtópico. Neste último parágrafo aí, do meio para frente, esqueceram sobre Jesus, né? E se colocavam sob escravidão mais uma vez. Eu achei isso aqui uma palavra muito importante e uma aplicação muito importante, que foi para os Gálatas num sentido só, mas para a gente aqui vai ser um monte. Muito boa essa colocação aqui. Então, olha lá. Colocar em escravidão... Novamente, outra vez. Ora, Paulo fala aqui com os Gálatas, mas ele falou a mesma coisa aos romanos, ou seja, é uma coisa que ele questionava as igrejas. Gente, por favor, nós quando viemos para Cristo, é aquela simbologia, aquela alegoria de quem saiu de um Egito, de uma escravidão, e veio para a liberdade, para a terra prometida, para o lugar de Deus, para as promessas de Deus, tá certo? Saímos da mão pesada de um faraó, símbolo de Satanás, para vivermos na direção de Deus, né? Este Deus que provê, como proveu no deserto, enfim, assim por diante. Então, neste paralelo de escravidão, outra vez, há uma série de aplicações.
Se nós éramos escravos e agora somos livres, a pergunta, a colocação aqui, como é que eles podiam estar se colocando sob escravidão mais uma vez? E essa é a colocação que eu quero colocar aí para você. A pergunta de um lado de cá é do que nós fomos livres. Porque se a questão é não voltar a ser escravo, então a pergunta é do que nós deixamos de ser escravos hoje? Não estou falando do Egito mais, não estou falando dos judaizantes, eu estou falando para nós aqui. Do que nós fomos livres? De um lado aqui a gente vai olhar isso. Do outro lado, a pergunta seria como se tornar escravo dessa mesma coisa. Então, eu vou colocar alguns, aí você já vai entender como vai caminhando. E aí você pode acrescentar alguns, professor, se você tiver a ideia, né? Eu penso que eu coloco uns 4 ou 5 aqui. E aí você pode ou permitir que os alunos acrescentem algum, ou você acrescentar. Nos que eu acrescentei, eu coloquei textos bíblicos, ok? Para que este tópico fosse algo mais profundo que nos ajudasse a crescer na fé a partir deste tema aqui. Então, do que fomos livres? Em primeiro lugar, nós fomos livres do pecado. É o mais simples, mas uma verdade bíblica. Como se tornar escravo do pecado? No meu pastor usava sempre essa palavra, brincando com ele. Quem brinca com o pecado, ele sempre dizia. Ele dizia, minha filha, meus filhos, ou na igreja, ou no púlpito, ou pessoalmente, eles falavam isso uma outra vez. Quem brinca com o pecado se queima, né? Então, nós um dia fomos livres, libertos do pecado. Como é que nós nos tornamos servos do pecado de volta? Tornamos-nos escravos, brincando com o pecado. Então vamos ler aqui Romanos capítulo 6, versículo 1, 2, 12 e 16. Eu vou ler com você, diz o texto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? O que Paulo próprio responde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí lá para o versículo 12 diz, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Ou do pecado para a morte, está aí. Ou da obediência para a justiça. Então, se você brincar com o pecado, se você permanecer no pecado, você está se tornando, segundo Paulo aí, servo do pecado. A quem você obedece. E se você está pecando, você está obedecendo ao pecado. Ou você obedece a Deus para a justiça, ou você obedece ao pecado para a morte, ou seja, para o caminho largo, para o distanciamento de Deus. E muitas vezes nós entramos como que, não tem problema, não tem nada a ver, e etc. Podemos brincar com o pecado? Segundo a Bíblia, não. É o caminho de nos tornarmos escravos, porque, irmão, nem o diabo, nem o pecado estão brincando neste assunto. Tá aí o texto de Paulo, é sério, não reine, irmãos, o pecado no vosso corpo. Porque você não chama de ele reinar. Para mim e para você, humanos, nós estamos no controle. Qualquer momento a gente sai. Mas a verdade espiritual, primordialmente, mas até emocional, nos prende. Depois que você está com a mocinha, depois que está com o rapazinho, depois que você já aceitou aquela realidade, depois disso, daquilo, só nós sabemos a prisão. Depois que você abriu o olhinho para ver determinadas coisas, você nunca vai conseguir apagar da sua memória o que você viu. Então, brincar com o pecado é o caminho mais expresso para se tornar servo outra vez. Não é à toa que Paulo fala para o jovem Timóteo, meu filho, foge dos desejos da mocidade. Então, a primeira coisa que nós fomos escravos, irmãos, quem veio do mundo, mesmo quem nasceu como filho de crentes, né, era pecador. Nós éramos escravos do pecado por natureza e podemos nos tornar escravos novamente, começando por brincar com o pecado. Segunda coisa que nós fomos libertos do mundo. Como é que a gente pode se tornar escravo do mundo agora? Amando o mundo. Amar o mundo. Eu vou te levar um texto bíblico. Eu falei que eu coloquei um texto para cada um aqui, né? O texto bíblico que eu vou colocar é o primeiro livro de João, primeira carta de João. Capítulo 2, versículo 15 ao 17.
Mundo. Olha aí o que João diz. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque alguém diz, olha, eu não amo o mundo, mas você gosta da música do mundo, gosta da série de televisão do mundo, gosta das meninas do mundo, gosta da e etc do mundo. João diz, olha, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, escute por favor o que é a palavra de Deus. O amor do Pai não está nele. Porque agora João escancara e ele diz tudo. Quem escutou a palavra tudo? Quem vai ter ousadia de ler assim com graça a palavra de Deus? Tudo que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, ou seja, todo esse que é brilhoso no mundo, que os seus olhos cobiçam, que a sua carne cobiça, que é a soberba do mundo de posição, de ser enxergado, de ser respeitado, de estar por cima, tudo isso, João diz claramente com todas as letras, escuta, não tem nada de Deus, nada, e tem gente que gosta de disfarçar, dizer, ai, Deus tem essa bênção para mim. João diz, nada disso é de Deus, é do mundo. Aí ele continua e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é assim, porque até quando o nosso corpo carnal, humano, desfalecer aqui, nós viveremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Então fomos libertos do mundo. Como podemos nos tornar escravos? Amando de volta, abrindo no coração, gostando. Ah, mas é tão bom, mas só um pouquinho não faz mal. Está aí a palavra de Deus para cada um de nós. De que mais nós podemos ter sido escravos? De enganos religiosos. Alguns, antes de serem crentes, pertenciam a outra religião. Liam, estudavam yoga e outros movimentos orientais, pertenciam a uma outra religião, das quais com certeza você conhece, há várias delas. Nós éramos escravos de enganos espirituais, enganos religiosos. Como é que nós podemos nos tornar escravos outra vez se a gente é de Cristo? Se nós pararmos, escute por favor, parar de se aprofundar na palavra. Na verdade, que é a palavra de Deus. Eu vou botar aí 1 Timóteo 4, 7 e 13. Se nós pararmos de nos aprofundar na verdade, ou seja, a gente aprendeu esse pouquinho aqui, somos novos convertidos, ou somos jovens, assim, não tem muito interesse, né, de crescer, deixamos de vir na escola dominical, graças a Deus, é a oportunidade de você dizer de novo, graças a Deus, irmãos, que vocês, com muita ou pouca força, estão aqui, na sala de aula, cada escola dominical, às vezes aprende pouco, às vezes aprende muito, mas estão fiéis ao Senhor para continuar crescendo na verdade. O caminho expresso para ser enganado é não continuar e colocando as suas raízes, aleluia, na verdade. Nós precisamos do vigor. A palavra é como um pão que se necessita diariamente. É a energia espiritual que nós precisamos para continuar esta batalha. Quem não se alimenta, enfraquece. E quem enfraquece vai ser enganado mais rápido. Aqui passou já na minha mente aquele irmão, eram 2 irmãos, né? Que um voltou do campo enfraquecido e o outro tinha um jantar de lentilha lá, né? O que aconteceu? Tá aí. Foi enganado, falou assim, então você come, mas aí me passa isso. Esta é a realidade. Se nós pararmos de nos aprofundar na verdade. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 13. Mas rejeita, é Paulo falando com o jovem Timóteo, obreiro, as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então escuta aí, ele diz, olha, sabe as fábulas que as velhas contam? Sabe as fábulas que antes você escutava, você leu nos livros da escola, que você tem escutado, inclusive com nomes de ciência ou de teorias, o que for lá na universidade? Fábulas! Não tem prova, eu não estou falando daquilo que é comprovável, não. Humanas. Não perca tempo com isso não, Timóteo. Não perca tempo com isso. Enganos religiosos, né? Sai disso. Aí o que Paulo diz para ele? Orienta. Persiste, meu filho. Persiste em ler. Não para não. Não para de ler a Bíblia. Não para de exortar. Não para de ensinar até que eu vá. Então, esta é
a saída, né? Como se tornar escravo é parar. Não quer ser escravo, continue a aprender. Quantos podem glorificar o Senhor? Eram escravos, eu vou botar 2 mais aqui, tá bom? 2 mais. Que nós éramos escravos, e você pode ter pensado em alguma coisa. Nós éramos escravos, a possibilidade da persuasão de alguém. Tanto pode ser humana como espiritual. Humana do grupinho, a galera aí, a gente estudava junto, ou, tá, né? Ou espiritual, que pode usar o grupinho também, mas que era uma prisão, uma persuasão espiritual, tá? Então, nós já fomos livres disso. Deus já nos livrou dali. Um dia eu e você já rompemos com aquele grupo, já rompemos com aquela realidade que muitas vezes nós éramos escravos, dependentes. A gente até pensava, como é que eu vou viver sem isso? Quantos testemunhos há disso? E tem mais uma coisa. Se não largou, eu me questiono aonde está a sua salvação, porque salvo é aquele que tem um antes e um depois. Eu não estou dizendo que ninguém possa cair depois. É salvo e depois começa a enfraquecer na carne. É outro caminho. Mas se você nunca deixou, jovem, nunca deixou, então repense a sua salvação. Repense a sua posição. Mas se deixou, você vai reconhecer isso, que um dia você era preso, seduzido por alguém ou alguns, né? Ou uma galera, ou um pensador, alguém. E agora você é livre. Como se tornar ser escravo? Porque este é o ponto que nós estamos estudando aqui. Paulo estava rogando para que eles não se tornassem escravos de novo daquilo que eles já foram libertos. E nós temos estamos vendo aqui várias situações que nós fomos libertos e podemos nos tornar, e vemos, sabe qual é o problema disso aqui, irmão, que dói o coração de uma pessoa mais velha, crente, que já tem filhos, que observa a geração vindoura, que observa os irmãos novos convertidos, é que nós vemos eles caírem. Paulo estava com o coração sofrido. Por quê? Porque via os Gálatas caírem, irmãos. E se não fosse coisa importante, irmão, ele não teria este nível. Escute, por favor. Nós não entendemos as coisas espirituais. Só Deus nos pode dar discernimento. Como diz a palavra de Deus, o espiritual discerne o espiritual. E a palavra que é espiritual nos ajuda a entender o que é importante para Deus. Às vezes a gente diz, não tem problema, é pouca coisa. Mas se a palavra diz, é muita coisa, irmãos, vamos abrir os olhos. Professores principalmente, pais de família principalmente. Porque a palavra nos está ajudando a discernir. Como é que alguém pode voltar a ser persuadido? Eleger outros heróis. Tá aí. Mentores. Deixa eu dizer uma coisa. Nós, como professores, aqui entre nós, de alguns, pela graça de Deus, alguns olham para nós e veem exemplo. E querem ser crentes como nós somos crentes. Eu já ouvi uma ou outra vez na minha vida, jovens falando, poxa, eu gostaria de ter, né, a fé como a irmã, ou conhecer a palavra como a irmã. Que bênção. Mas o que a maioria encontra muitas vezes são alguns pensamentos, até na classe dos adultos, agora de número 10, eu vou estar trazendo uma lista disso, vai ser tremendo. Ideias novas, eu digo novas entre aspas, mas que estão no cenário evangélico, e que estão persuadindo, que tem os seus grandes vocalizadores, que estão na mídia social e que estão, né, movendo multidões, e muitos deles jovens, extremamente jovens, mas muito capazes. E os jovens estão elegendo, mesmo que não chame de ídolo, com certeza, mas são heróis. Este vê o evangelho assim, e ele não liga com essas coisas, etc. Exatamente o que eu penso. E aquela pessoa torna-se o seu novo herói. E aí ele lê, e aí ele vai ao culto daquela pessoa, ao congresso, ao acampamento, o que quer que seja, começa a dar o seu coração. Nós já saímos de persuasão humana para Cristo. Dentro dessa igrejinha que nós servimos, pode não ter o tchan, 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 bam, 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 mas até que eu saiba, tem Cristo. A palavra de Cristo é pregada, é ensinada a cada domingo, e que Deus dê fortaleza a você, professor, que eu sei. Exatamente porque existem estes heróis.
que o número das pessoas que atendem, que desejam, tem a tendência de diminuir. É uma batalha que nós temos que batalhar em oração, em preparação espiritualmente. E o que eu estou fazendo aqui na internet, para além de estar tentando ajudar, caminhando junto com você, professor, é também abrir a boca para esta realidade, para que algum jovem também, alguns dos shorts que a gente faz, né, destes vídeos aqui de estudo, possam ver e ter os seus olhos abertos. Por quê? Porque nós já saímos da persuasão humana e espiritual, já somos livres, mas hoje estão elegendo outros. Eu tenho alguns textos aí, olha lá, vamos lá. 1 Timóteo 4:1, eu vou anotar aqui, você pode tomar nota aí. 2 Coríntios, eu vou ler rapidinho com você, 11, 13 a 15, e Apocalipse 12:4. Vamos ler os textos aí? 1 Timóteo 4:1 diz, mas o Espírito, olha lá, o Espírito Santo de Deus, é maiúsculo, expressamente diz que nos últimos tempos que nós vivemos, apostatarão alguns da fé. Irmão, se apostatou da fé porque era de onde? Pertencia a onde, irmão? A fé. Que fé é essa? Nossa, igreja. Era pentecostal, era Assembleia de Deus, era crente mesmo, era parte da igreja, foi crente, foi igreja, foi parte nossa. Ele diz, nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, ou seja, vai haver entendimentos, doutrinas, novidades de fé, de doutrina, de caminhos dentro do evangelho, cuja proveniência não é de Deus, é de quem? Pelo texto bíblico, demônios. Eu sei falar disso, mas é fanática. Não, eu estou lendo a Bíblia. Agora, se nós não queremos aprender da Bíblia, aí são outros 500. Então serão enganados. Alguns destes que talvez foram enganados estão agora diante destes movimentos. Mas essa palavra também é para nós, eu e você, professor, e para os nossos jovens. E de entender que no meio do contexto evangélico podem até ser vítimas, mas foram vitimados porque abriram seus ouvidos, deram ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Ponto final. Então nós temos que enraizar, tá ali aquele que a gente já falou, né, da palavra de Deus. Mas exatamente porque existem eles, e eles vão, olha lá, estes apostataram, deram ouvidos, e outros vão dar ouvidos ao que estes vão falar. Tá vendo aí o ciclo? Então, nós vamos eleger outros heróis, outros mentores, que Deus nos guarde, que é um caminho perigoso. 2 Coríntios 11, 13 a 15, porque tais falsos apóstolos, enganadores, são obreiros fraudulentos, obreiros enganadores, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ok, o fim deles, eles vão pagar pelas obras que estão fazendo. Mas o problema é enquanto eles estão aparecendo como ministros da justiça. O problema é quando eles estão parecendo como os grandes ganhadores de almas. É quando eles estão parecendo como a grande novidade redentora do evangelho falido dos velhos. Este é que é o problema. Ai, ninguém entendia. Eu morro de rir. Ai, meu Deus. Como ninguém entendia. A igreja até hoje não entendeu. Agora nós temos um entendimento. Ok, tá bem. E nós estamos indo atrás de outros heróis que estão botando outros lugares de importância para nós e um evangelho diferenciado deste. Cuidado, jovem, para não eleger outros heróis e mentores que vão te levar para um outro Cristo, porque também vai falar de Cristo. Escute aí. Ele vai falar de Jesus, vai. Mas é outro. Aí você pergunta, mas irmã, tem isso? Como pode ser? Aí eu pergunto para você, por exemplo, vamos falar aqui de uma igreja que muitos crentes hoje vieram de uma igreja chamada Igreja Católica, por exemplo. O Cristo da Igreja Católica é o mesmo Cristo que eu e você. O Deus da Igreja Católica é o mesmo Deus que eu e você adora, serve. O Cristo da Igreja Católica. Até minha filha me pergunta, porque aqui nos Estados Unidos as igrejas evangélicas usam muito a cruz. Mas a cruz tem o Cristo pendurado, né? E ela notou que a Igreja Católica, né, ela vendo alguma coisa na televisão, ela viu que estava lá o Cristo. Então, essa pergunta. Então, não só nisto, mas em toda a vivência da religião, ambas cristãs, né? Então, mas a realidade da vivência com Cristo é diferente de uma para outra. Então, não é uma mesma coisa.
significando que isso pode haver, para você ficar bem claro. E nós vamos estar abrindo, como eu disse, eu já vou falar de algumas no próximo vídeo, na lição 10 dos adultos, né, professor, se você tiver curiosidade, na lição comentada dos adultos, mas nós temos sempre já também algumas oportunidades aqui falado sobre esta realidade. O fato é isso: Satanás se transfigura em anjo de luz, seus ministros transfiguram em ministros de justiça, então todos eles vão ter cara de crente, pregação de crente, aparição de crente, no entanto, podem não ser. Existe a possibilidade? Eles existem? Existem. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Isso aí é uma linguagem figurada apocalíptica, mas que vai nos lembrar de que Satanás, né, levou após si a terça parte das criaturas angelicais, dos anjos que Deus criou, ok? Então, quando ele se levantou querendo ser igual a Deus, né, no céu, então ele levou na sua conversa a terça parte das criaturas angelicais de Deus, foram atrás do motim, da rebeldia de Satanás. E está aí um dos textos bíblicos que nos comprova isso. E por último, idolatria. Nós saímos da idolatria, nós saímos para Jesus. Eleger outros ídolos seria tornar-se escravos, né? E nós sempre falamos isso, os ídolos não precisam ser de prata e ouro para serem outros ídolos. Até mesmo tem coisas que para nós são físicas mesmo, crente, não sei o que, mas caveirinha não tem problema. Ídolos. Mas o Pokémon também não tem problema. Talvez seja ídolo para você. Dá aquele negocinho do olho, né? O olho de sorte, não sei o que, não tem problema. E assim por diante. Nós podemos estar levantando ídolos, inclusive físicos, para nós. Pode não ser, mas pode ser. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, pode ser físico, pode ser espirituais, pode ser através de pessoas, como já falamos aqui também. E que consenso, diz Paulo, tem o templo de Deus com os ídolos? Vamos parar aí um pouquinho? Só para a gente pensar antes de ouvir a resposta de Paulo. Que comunhão tem o templo de Deus? Pensa lá no templo daquela época, né, de Salomão. Que comunhão tem o templo de Deus com os ídolos? Agora, você sabe que na história do povo de Israel, muito tempo, até foi Ezequiel que teve a visão. Deus deu para ele, levou em espírito, fê-lo ver o que é que o pessoal que dirigia lá, os sacerdotes, os levitas, tudo dentro do templo, o que é que eles tinham dentro do templo de Deus na época? Imagem do sol, imagens desenhadas nas paredes de outros deuses. Irmãos, uma coisa que você não acredita, só lendo e sabendo que Deus mostrou para ele. E aí Deus diz, é por isso que eu vou pesar a mão. Irmãos, é tremendo. Tá aí. Significando que no meio do povo de Deus, inclusive da direção algumas vezes, pode estar uma idolatria. Então, nós já fomos livres da idolatria. A pergunta de Paulo foi, vocês querem voltar? Será que faz sentido voltar a ser preso? A tornar-se escravo daquilo que você já saiu? Claro que não. Aí ele disse agora, terminando este versículo aí, que consenso tem entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, jovem, professor, crente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Então, entre nós, não cabe mais ter nenhuma sorte, segundo os Coríntios, né, 6 e 16. Que Deus abençoe você, professor, em nome de Jesus. Esperamos em Deus que, de alguma maneira, este recurso possa ser de bênção para a sua sala de aula. Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Amém.